Olá, eu sou Marcelo Ferreira, economista e educador financeiro. E hoje eu quero conversar com vocês sobre reajustes anuais de aluguéis e das dificuldades de negociação em função da elevada alta que houve no índice utilizado para fazer justamente esses reajustes. Mas antes disso, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, clique no sininho para não perder as atualizações, clique no like desse vídeo, pega o link e compartilhe com aquele seu amigo, com aquele seu parente que vive de aluguel e que está passando por dificuldade, para ele assistir e entender um pouco mais a situação e saber o que fazer nesse momento. Nos siga também nas nossas redes sociais, Twitter, LinkedIn, Instagram e Facebook, @topomoney em todas. E não dá para deixar de falar do nosso curso Adeus Dívidas, o curso Adeus Dívidas, do qual sou professor, na plataforma Hotmart, com acesso vitalício. Você paga uma vez só e assiste às aulas quantas vezes quiser, inclusive quando houver atualizações dessas aulas. Então vamos ao nosso tema: reajustes anuais dos aluguéis dos domicílios do nosso país. O índice que é utilizado normalmente para calcular os reajustes é o IGPM, Índice Geral de Preços de Mercado. O problema é que esse índice passou por uma elevada alta nos últimos meses e acumulou entre junho de 2020 e junho de 2001 35,75%. Muito alto, um índice muito elevado, se comparado, por exemplo, ao mesmo período 12 meses antes, junho de 2019 a junho de 2020, o índice foi de 7,31%. Então, o que isso significa? Uma das despesas mais importantes no orçamento doméstico dos brasileiros, que é a despesa com aluguel, ou seja, com moradia, em tese, poderia aumentar até 35% de um ano para o outro. Nós sabemos que os nossos salários, a remuneração das pessoas, não teve um aumento nem próximo disso. Então, esse é um problema que vai agravar bastante a situação de todos, caso não haja capacidade de negociação e não haja habilidade nas conversas, nas negociações, para que possamos encontrar termos adequados e justos também, né? Esse é um índice de inflação que chegou a esse ponto em função da pandemia, muito em função da pandemia também, muito em função de gastos que ocorreram do governo até para manter a roda da economia brasileira girando durante a pandemia, com auxílio emergencial e com outros tipos de contribuição para as pessoas e para as empresas. Mas não dá para levar tudo a ferro e fogo. Então 35%, quase 36% de aumento é um indicador impossível de ser absorvido por quase todas as famílias que vivem em imóveis alugados no nosso país. Então, do lado do inquilino, do seu lado, você que mora num imóvel alugado, o que você tem que fazer? Primeiro lugar, antes um pouco, lá por volta de 30, 60 dias talvez até mais, 90 dias antes do término do seu contrato, é importante você sentar com o locador do imóvel, com o dono do imóvel ou com a imobiliária que ele contrata para fazer a negociação e tentar negociar esse aumento. Até para você ter tempo de ir se esquematizando no caso de a negociação não lograr êxito de forma nenhuma e você ter que deixar o imóvel onde reside. Inclusive, um outro ponto que eu quero comentar aqui é dos cuidados quando você for trocar de imóvel, porque podem haver custos adicionais muito elevados e que vão, na verdade, até piorar mais a situação. Você sair de um imóvel que você paga hoje, por exemplo, R$1.000, R$1.200, para um em que você vai pagar os mesmos R$1.000, vai conseguir pelos mesmos R$1.000 ou até um pouco menos, pode significar uma distância maior para o seu trabalho, uma distância maior para a escola dos seus filhos. E em tempos de gasolina, mais de R$6, até mais de R$7 em algumas cidades brasileiras, quanto menor o deslocamento também, melhor a situação para você. Então, um fator que tem que ser considerado. Então, ponha na balança todos os prós e contras da decisão de você mudar de imóvel se você mora num imóvel alugado nesse momento. Infelizmente, a situação é bem complexa e vai requerer bastante cálculo, muitas contas e muita conversa também para se chegar a um bom termo com o locador do imóvel onde você mora. E se você é o locador do imóvel, é o dono do imóvel, o proprietário, seja razoável também na hora de negociar com seu inquilino, seja flexível, tente buscar alternativas, principalmente se ele for bom.
se ele for um cara que paga em dia, que tem um cuidado com seu imóvel, que procura negociar com você, procura conversar com você os problemas e chegar a boas soluções, não vale a pena perder esse inquilino apenas para poder impor um aumento de aluguel que, na verdade, é descabido para esse momento. Você poderá até, eventualmente, abrir mão desse inquilino e conseguir outro que supostamente vai pagar o valor que você quer, com um reajuste de quase 36%. Só que na prática você provavelmente vai estar contratando, locando seu imóvel para uma pessoa que não vai conseguir honrar esse reajuste e você vai ficar num prejuízo maior, muito maior do que teria com o seu inquilino atual. Então reflita bastante na hora de sentar para conversar com o seu inquilino para buscar uma boa alternativa. Não está fácil conseguir boas negociações nesse momento. Então, diante da oportunidade, faça o possível para não perdê-la. E aí, dando uma outra sugestão que se aplica ao locador, evidentemente que é o proprietário do imóvel, mas também se aplica a todo mundo, na verdade, que é o mercado financeiro, que é pensar na possibilidade de investir, eu considero melhor do que comprar um imóvel, investir nos fundos de investimento imobiliários. Um exemplo disso, e não é uma recomendação, é o fundo BCIR11, que é relacionado ao Banestes, o Banco do Estado do Espírito Santo, cujas cotas têm rendido, em média, nos últimos 6 meses, 1,13% mensal. Então, é uma rentabilidade que você muito provavelmente não vai encontrar alugando um imóvel para ninguém. Mas aí é do gosto de cada um. É apenas uma sugestão relacionada a esse mercado imobiliário que está meio complicado no Brasil em função desses índices muito elevados de inflação que tem impactado nos reajustes dos aluguéis. E tem feito pessoas, já tem notícias correndo na imprensa, matérias e mais matérias feitas, de pessoas que estão desistindo de residir nos atuais imóveis e procurando outras alternativas. Mas aí eu vou reforçar aquela sugestão. Pense muito bem antes de fazer a mudança e comece a negociação o quanto antes, de preferência até 90 dias antes de terminar o contrato, para que você tenha tempo de avaliar outras opções e, caso tenha realmente que deixar o imóvel, encontre aquela opção que não te traga um custo adicional tão elevado, que valha a pena assumir, principalmente em termos de distância dos seus locais, escola dos filhos, local de trabalho, um supermercado, etc. Porque, como eu disse novamente, os custos de deslocamento no país também estão extremamente elevados. Então, quando sentarem para negociar inquilino e locador, sejam razoáveis, sejam sensatos e a gente torce que boas negociações sejam feitas. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que esse vídeo te ajude e ajude as pessoas para quem você vai compartilhar. Não deixe de se inscrever aqui no canal, não deixe de curtir o vídeo, clicar no sininho para manter as atualizações e nos acompanhe nas nossas redes sociais, Twitter, LinkedIn, Instagram e Facebook, @topomoney em todas. E não deixe também de conhecer e de se inscrever no nosso curso Adeus Dívidas, cujo link está aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado por sua audiência, um grande abraço, #rumo ao topo e até a próxima!